Ô, Leandro, eu acho que a sua fala deixa bem claro o ponto de divergência, né? Porque você fala muito de direito individual, sim, inclusive, de decidir a respeito da vida. Eu acho que esse é o ponto de divergência. Antes da viabilidade fetal, eu concordo com o teu direito. Porque assim, eu tô falando depois da viabilidade fetal, porque a gente está falando de liberdade individual e às vezes aferindo impactos no indivíduo que está dentro da barriga. Porque depois que tem atividade cerebral, coração batendo, no meu ponto de vista, é também uma vida, é também um indivíduo. E aí a liberdade de alguém interferir na vida do outro indivíduo. Que liberdade individual é essa que você mexe com a vida de outra pessoa, ainda que seja seu filho? E mais, você traz aceitar a viabilidade fetal como critério. Só queria deixar claro que você falou da Bíblia e tal aí, em relação a Israel. Importante deixar claro que, assim, é um argumento descabido, inoportuno, inclusive, porque a gente tem vários outros exemplos que você poderia citar, como o próprio Irã, que é muito amigo do nosso governo, que entrou, inclusive, no bloco dos BRICS agora, mesmo mudando o seu Código Penal, reformando agora, nesse nosso século, manteve, por exemplo, o apedrejamento para a mulher adúltera. E aí, outro país teológico, ainda que de outro Deus, ainda que de outra fé, ainda que de outro livro, não a Torá, mas lá o Alcorão. Enfim, acho que são exemplos que não cabem aqui. A gente está falando sobre, primeiro, um Congresso conservador, que assim foi eleito em sua maioria. Me chama a atenção, inclusive, o Sérgio Zagarino, 87% da população no chat, lá na enquete do site do Congresso, apontar para um lado, quando nas urnas apontou para o outro, quando elegeu maioria, inclusive conservadora. Será que se a gente fizesse hoje um plebiscito, todo mundo vai para as urnas, todo mundo vai decidir, democracia direta, aqui um instrumento de consulta popular, a gente não teria um número diferente desses 87%? Será que a maioria das pessoas em um país que é majoritariamente conservador, religioso, inclusive, não seria mais favorável à vida intrauterina do que à liberdade individual da mulher de praticar um aborto? Sérgio Zagarino? Não, pera lá, que isso é uma questão grave. Não é passível de submeter à vontade popular o direito da mulher, inclusive perante uma situação grave como a de um estupro em condição de vulnerabilidade. É uma pergunta, mas o Leandro, então, não é. Leandro, vai lá. Não, mas o Leandro, ele deu a opinião dele, assim, volto a dizer, aqui não se trata, respondendo a própria pergunta do Koba, não se trata da legalização ou não do aborto, não é isso. Ninguém está discutindo isso. A pauta não é se agora vamos permitir o aborto nos moldes que o Leandro defende. A pauta é se diminui a possibilidade de aborto. Essa é a pauta. Você restringe a possibilidade do aborto legal. Então, eu sou a favor, de novo, volto a dizer, sou a favor das possibilidades de aborto existirem no Brasil nos moldes que elas existem hoje. Para mim, a lei é perfeita. Mas isso não vai mudar, Sérgio? Koba, eu vou te fazer uma... Não, a pergunta do Koba, eu acho que é importante responder. A população brasileira, se for perguntada para ela, eu acredito que a maioria vai ser a favor da vida. Porque, quer queira ou quer não, a legalização do aborto, nos moldes que seria essa discussão, ainda como temos um país, podemos dizer, conservador, não seria aceito. Mas é uma discussão muito profunda e é legítima. É legítima com vários dados. Quem é a favor da legalização do aborto, em todas as hipóteses, diz que quem sofre são pessoas de vulnerabilidade com vulnerabilidade social. A maioria das mulheres que morrem vítimas de aborto são pretas, pobres. Então, tem elementos, tem argumentos. Da mesma forma que quem é contra o aborto tem argumentos. E isso é uma discussão que deve ser feita de forma profunda, só que hoje, se for um plebiscito, Koba, pode ter certeza, a sociedade é conservadora. A manutenção da legislação nos moldes atuais, ela com certeza irá permanecer, que é: vamos garantir o direito à vida no conflito de direitos fundamentais versus a liberdade individual da mulher de poder ou não optar ali por continuar com a sua gravidez. O caso do exemplo de Israel também, eu acredito que não tenha sido muito feliz, sabe por quê? Lá em Israel, não é que eles legalizaram o aborto, eles apenas colocaram mais algumas opções de exceção. A regra não é permitido o aborto. Quais são as exceções? É isso. O Brasil é permitido o aborto? Sim ou não? Não, não é. Qual é a exceção? A exceção foram as que já foram citadas aqui. Sim. É essa a discussão. Pediu, Ana Beatriz? Eu pedi porque acho que a gente tem que pensar sobre essa questão sob uma outra perspectiva. Gente, de novo, já fiquei grávida 2 vezes, eu passei por 22 semanas, eu sei que você vê o rostinho, você vê a bochechinha no ultrassom, eu sei de tudo isso. Mas esse PL também irá garantir que tão logo uma pessoa chegue ao hospital para realizar um aborto legal, ela vai realizar? Porque
A minha discordância... Não é, Koba. Porque na prática, a pessoa chega lá e o médico fala que não vai fazer. Não tem a equipe multidisciplinar que a lei exige. Então, ela tem que procurar uma defensoria pública. Às vezes, ela tem que entrar com uma medida judicial. Você quer fazer o PL? Quer limitar 22 semanas? Beleza. Mas você vai dar a mesma garantia que na hora que ela chegar no hospital, comprovados os requisitos legais, ela vai conseguir fazer o aborto? Ou vai passar dias tendo que ir atrás de uma alternativa que, inclusive, em alguns casos, chega a ser judicial? Essa é a minha pergunta. Ô, Ana, a gente tem algumas exceções previstas, como eu falei. A gente tem na tela aí, Melzinha, aquele trecho do PL que está sendo discutido no Congresso Nacional, para a gente deixar claro aqui qual é o texto que passaria a vigorar no nosso Código Penal. Tá aí, ó. Esse é o artigo 124 com a redação do projeto. Não é como está hoje, é como pretende ser, na visão do projeto, este texto legal, ó. Eu vou chamar a atenção ali para o parágrafo 1º. Quando houver viabilidade fetal presumida em gestações acima de 22 semanas, as penas serão aplicadas conforme o delito de homicídio simples previsto no artigo 121 deste Código. Significa, abortou um feto com mais de 22 semanas é matar uma vida, portanto deve ser igual ao homicídio. É isso que diz o projeto. Parágrafo 2º. O juiz poderá mitigar a pena conforme o exigirem as circunstâncias individuais de cada caso, ou poderá até mesmo deixar de aplicá-la se as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária. Imagine uma criança estuprada, que já perdeu a sua dignidade sexual, que já vai ter traumas certamente para o restante da sua vida, que às vezes, por ser dentro do seio familiar, perde inclusive o amparo familiar necessário para a formação de uma criança e de um adolescente. Será que o fato dela ser vítima de um estupro já não a pune muito mais do que qualquer dia dentro de uma cadeia? Nestes casos, parágrafo 2º do projeto, não haveria necessidade de aplicar pena. Então, ninguém vai ficar preso se for vítima de um estupro em circunstâncias, caso a caso, cujas as dores sejam maiores do que qualquer dia na cadeia. É importante deixar claro isso porque pouca gente está falando. Todo mundo está colocando lá uma imagem que está viralizando na internet. A pessoa que pratica um aborto fica presa 20 anos, o cara que estupra fica preso 10. Pode. Isso também é mentira, porque a pena base dos dois crimes são de 6 anos, né? Deixar claro isso. E na dosimetria da pena se calcula pela pena mínima. Então, naturalmente, seriam basicamente as mesmas penas. Deixar claro isso porque parece que o debate ele se contaminou pela polarização de alguma maneira e às vezes a gente não consegue parar e ler o texto. Mas, Koba, eu Fala, queria só Aninha. fazer um comentário, porque a minha insurgência diz respeito à dificuldade adicional que uma pessoa vai enfrentar para conseguir fazer esse aborto de uma forma legal se passar das 22 semanas. Porque, veja, ela vai chegar lá e ela teve que ir na justiça, teve que conseguir uma liminar. Mas agora já passou de 22 semanas. Vamos ampliar o exemplo, Aninha? Vamos ampliar o exemplo? Tá bom. Não deu tempo. Fiquei indo atrás de defensor público, entrando com um processo, todo mundo negando, passou das 22 semanas, poxa, e aí? Então vamos ampliar o exemplo. Não deu tempo. Fiquei indo atrás de defensor público, entrando na justiça, nenhum médico aceitou, passou dos 9 meses e nasceu. E aí? Vou matar do mesmo jeito? Koba, pelo amor de Deus, né? Então nós não estamos falando de aborto. Estamos falando sobre vida. Não, ela já pariu, pelo amor de Deus. Koba. Mas que você não é mulher, Koba. Mas eu tô... Claro que não sou. Isso me parece óbvio. Bem, eu sou mulher. Eu, mulher, concordo com o Koba. É uma vida. Parece óbvio que eu não sou mulher, mas assim, a gente tá falando sobre viabilidade. O que eu tô falando é que se você quer colocar um lapso temporal, você precisa garantir todas as condições para que a pessoa consiga fazer isso em até 22 semanas. Eu não estou pedindo muito. Mas não existe esse lapso temporal previsto no Código Penal. Mas também não existe. E não existe. Aí existe uma nota técnica do Ministério da Saúde que não tem poder de legislar, determinando que faça. Mas tem normatizar, tem poder de normatizar. Normatizar, legislar não. Legislar é agora, o poder público fazendo. De agora então, colocar. O exemplo que o Koba deu é perfeito. É perfeito. Existe uma ineficiência do sistema de saúde? Existe. Total. E isso total. Isso aí nós temos congruência de pensamentos. Então, mas isso tudo bem. Mas ela chegar até as 22 semanas sem falar, é impossível. Eu já passei por 3 gestações. Gente, é impossível. Não, desculpa. Ainda que seja possível. E por que não propõe a adoção, então? Gente, porque você ainda vai submeter ela a ter um parto.
Não é melhor do Mas que você matar? vai submeter uma criança à morte, ô, Aninha? Porque assim, parece que não existe vida dentro da barriga. Parece que esse debate fica contaminado como se ali dentro fosse um objeto. Fosse Sim, assim, é um feto. Parece mais que é um apêndice que você pode tirar. E aí? Cobá, o direito à vida deve prevalecer. Essa é a vontade da população brasileira. E o parágrafo 2º que você colocou na tela aqui para nossa audiência, ele foi muito feliz. Sabe qual é o meu medo? A aplicação do parágrafo 2º pelo Poder Judiciário. Pode incorrer em injustiça. Qual seria o outro formato para poder corrigir? Porque aqui deixou muito claro, a Jéssica ela é a favor do projeto de lei, mas esse projeto de lei pode incorrer em injustiça. Talvez não seria melhor uma outra forma de incluir no Código Penal essa possibilidade, ou essa impossibilidade de aborto? A gente tem que refletir nesse aspecto. Não é com um projeto de lei sendo levado às pressas para o Congresso, sendo aprovado no calar da noite, em urgência. Alguém explica para mim, por que foi em urgência e não passou por comissão? Qual é a explicação? Qualquer um da mesa, por favor, me explica. Fora que quem falou em 22 semanas, 33 deputados. Chutaram. Mas por quê? Ô, Jéssica, você tem que se basear... Sim, 33 política, deputados. Com base em dados e evidências. Sim, 33 deputados. Você estava perguntando por que foi votado em urgência. Eu estou respondendo para você que 33 deputados votaram favoravelmente. Dos 33, 12 são mulheres, já que vocês falaram que a maioria foram homens. Os homens votaram. 12 de 33 é a maioria. mulheres. Já é uma porcentagem maior do que na comparação geral. 12 mulheres votaram favoravelmente a urgência do PL. A urgência, o mérito será discutido. Mas qual a urgência? Essa é a minha pergunta. A urgência para você... A urgência, uma nota técnica do Ministério da Saúde determinando a cefaleia fetal aos 22 semanas, você acha que é coerente? Na calada da noite? Não é essa discussão. Pois é. A discussão é quem decide a legislação no Brasil são nossos representantes, que levam ali a opinião do povo. Isso tem que ser discutido. Tem que ser discutido em comissão. Você vai levar em comissão. Eu não estou dizendo que você está certo ou errado, eu estou dizendo que tem que ser discutido. Agora, o questionamento foi por que passar na calada da noite em urgência e não levar para comissões? Qual que é a necessidade? A questão aí é... Você quer falar, Jéssica? A questão aí, me parece, Leandro, que é uma oportunidade que a bancada religiosa, a bancada da segurança pública e uma bancada de oposição, inclusive, que são uma junção de 3 bancadas ali, que são os opositores principais, estão vendo de fragilidade do governo no Congresso, meus amigos. A gente teve aí veto presidencial sendo derrubado, veto do ex-presidente sendo mantido, então é a oportunidade, é o timing. E que se soma às regulamentações aí do Ministério... discricionárias, do Ministério da Saúde, que contrapõem os interesses dos opositores, ou seja, qualquer vida intrauterina com mais de 22 semanas que neste período vier a ser abortada é o que justifica a urgência de se aprovar imediatamente esse projeto. É o que dizem os opositores. Leandro Ferreira. Eu só queria deixar claro aqui que, na minha opinião, o Brasil não vai se tornar um país desenvolvido e moderno como todos nós almejamos, aprovando uma lei medieval e estabelecendo processos inquisicionais para julgar situações como essas, né? Então, eu acho que cabe sim uma discussão sobre viabilidade fetal. Eu não tenho opinião sobre isso no caso de estupro, talvez não sei se cabe a discussão sobre viabilidade fetal neste caso, né? Mas eu não tenho dúvida de que o Brasil só avançará no reconhecimento dos direitos das mulheres a partir do momento que não relegar aquelas mulheres que precisam de um aborto ao aborto ilegal, enquanto que as mulheres mais ricas têm direito a fazê-lo nas clínicas mais caras das cidades desenvolvidas. Então, eu entendo que o aborto deve ser, sim, um direito garantido a todas as mulheres de forma gratuita e acessível em qualquer situação, desde que respeitada uma viabilidade fetal ali estabelecida em discussão bem feita. Mas, Leandro, sabe, eu acho que a discussão tem que ir um pouco além. Aqui a gente está falando o seguinte, cara, mulher que foi estuprada, ela tem que ter o direito de poder não levar adiante a sua gravidez. Eu consigo ter um posicionamento muito claro na minha cabeça. Ao mesmo tempo que eu defendo a vida, eu sou contra o aborto em outras condições. Eu também defendo a mulher. Então eu estou aqui hoje em rede nacional defendendo a mulher brasileira. Mas acho que o Novo defende o aborto, não é? O Novo, na verdade, ele libera pautas comportamentais, de costumes. Então, cada um tem sua opinião. Mas não é um direito de liberdade individual do Novo garantir o aborto? Mas lá existe, foi o que eu voltei aqui. Aqui, tecnicamente, eu não gosto de ficar falando que existe uma jurídica. diferença entre você ser a favor e você fazer. É que assim, se a gente ficar trazendo técnica jurídica, fica ruim até para quem está em casa. Mas, juridicamente falando, é um conflito de normas de direitos fundamentais. Da vida versus a liberdade. E aí, o que a gente tem hoje no Brasil?
prevalece o direito à vida. É isso. A Jéssica está defendendo o direito à vida em todas as quaisquer circunstâncias. O Koba, quando acabou comentando, também aparentemente está nesse sentido. Então, e ao contrário, a Ana, ela já fala, não, o direito da mulher tem que prevalecer. E eu estou no meio do caminho dizendo, não, a legislação brasileira é ótima. A nossa legislação é perfeita. Porque ao mesmo tempo que a gente garante o direito à vida, a gente também garante o direito da mulher que foi violentada. Mais ou menos, Zaga. Mais ou menos. A vida depois de nascer, né? Você tá falando. É porque aí a gente a gestação decorrente de um estupro ali com 9 meses, é meio favorável a um aborto também. Ali 9 meses não chega. Na cara do gol. 9 meses não chega. Mas pela lei atual, hoje, vigente, pode. O parágrafo 2º... Não, eu concordo, só que aí não chega. Eu só queria saber se fizeram algum estudo de quantos abortos legais foram feitos depois das 22 semanas, com 24, com 28. Eles não fizeram estudo de nada. Sabe onde vai ser eles simplesmente colocaram uma quantidade de semanas num projeto de lei e estão passando. É isso que está errado, Os estudos gente. existem, mas eles não foram levados em consideração. É isso que está errado, gente. É por isso que tem que ser levado O que nós estamos fazendo aqui é discutir, mas sem olhar o técnico, sem olhar o científico, o que acontece no nosso país. E está errado. Eu tenho certeza que pode sair o estudo de onde sair, com o número que tiver. Quem pensa igual a Ana vai continuar pensando, quem pensa igual a Jéssica vai continuar pensando, meus amigos. Essa é uma questão... mas é por isso que o país não anda para frente. E que as pessoas já têm uma opinião formada a respeito disso, independente do número de porcentagem que apareça em qualquer tipo de papel. Quem é a favor de liberdade da mulher fazer o aborto, vai continuar sendo. Quem é contra porque acha que dentro da barriga dela tem uma vida e que não merece sofrer por conta das angústias da mãe, ainda que sejam as mais duras decorrentes de algo gravíssimo como a prática de um estupro, vai continuar pensando assim também. Não é, Ana Beatriz? Eu não acho. Não acha? Você mudaria de opinião? Se você me apresentasse dados científicos e técnicos de que existe uma outra forma mais adequada e que vai ser menos dolorosa para todos os envolvidos, eu vou analisar e vou mudar minha opinião. Não tenho medo de falar que eu mudo de opinião. Não está errado mudar de opinião a partir de elementos técnicos. Eu só não gosto que um monte de marmanjo venha me dizer que tantas semanas pode e tantas semanas não, sem nenhum embasamento. Mas é que o nosso Congresso é majoritariamente masculino. Tudo bem, mas ele tem que escutar as mulheres se ele está falando de aborto. Você vai me desculpar. Mas aí como é que fica a participação das deputadas que participaram como autoras? Não são maioria. Não são maioria. Mas na proporção, mas na proporção é um número maior do que a de representantes. Não. Representantes no Congresso, mas não da população. Elas fizeram o encaminhamento de voto das bancadas. O encaminhamento de votos da bancada. Explica aí, Leandro. No regimento da Câmara dos Deputados, quando um líder de um partido vai lá e encaminha o voto, ele conta os votos daquela bancada. Todos os votos daquela bancada. E neste caso aqui, o que aconteceu foi que este encaminhamento de 33 favoráveis foi feito por 12 mulheres e inclusive, elas nem são as líderes dos partidos, mas elas estavam votando em nome de toda a sua bancada, ou seja, homens votaram majoritariamente nesse encaminhamento. Mas é porque, infelizmente, homens são maioria, né? E isso eu digo infelizmente mesmo porque as mulheres são maioria dos eleitores, né? Entre eleitores e eleitoras, temos mais eleitoras que ainda preferem escolher homens. A gente tem uma falta de representatividade. Preferem escolher homens, você complicou. Horrível isso. Não, complicou. Então, peraí. Foi feio, Koba. Peraí. Deixa eu esclarecer para não ter nenhum tipo de ruído. Vai brigar. Agora a gente vira isso. Peraí, deixa eu explicar. Nós temos maioria de mulheres eleitoras. Sim. Nós temos maioria de homens eleitos. Como é que eu olho para esses dois números e não falo? As mulheres escolheram os homens, infelizmente. Não é verdade? Não, gente. Ele não falou isso, cara. Então, eu gostaria de fazer só um convite aqui. Mulheres. Gostaria de fazer um convite. Mulheres, teremos eleição esse ano. Precisamos ocupar essas cadeiras. Ô, Jéssica. Koba. Deixa eu falar uma coisa, peraí. Se lancem. Deixa eu falar uma coisa. Se vocês... Mulher tem envergadura para discutir. Só um minutinho. Não, só um minutinho. Mulher tem envergadura para discutir qualquer assunto político. Aqui nessa bancada existem 2 mulheres. Deixa eu falar uma coisa. Nós estamos debatendo com 3 homens em pé de igualdade aqui. O discurso da Ana não é menor do que qualquer um aqui, também não é menor que o meu. A mulher tem condição suficiente de discutir qualquer assunto em pé de igualdade. Honrem
Perfeito? Perfeito. Deixa eu só falar uma coisa. Não adianta puxar uma carta de machismo aqui, porque o que você está falando não, é o que eu falo. Não estou dizendo que você é machista. Eu não abri minha boca. Eu estou dizendo que você é machista, até porque o machismo não é prerrogativa masculina. Mulheres são machistas Até porque o que você está falando é o que eu falo aqui faz 2 anos. Infelizmente, as mulheres são maioria de eleitoras. Verdade. E, infelizmente, essas mulheres não traduzem a representatividade feminina nos votos. Verdade. Por isso que nós temos mais homens. Então, infelizmente, a gente precisa que as mulheres entendam que a mulher tem que participar da política. Não adianta fazer uma ginástica para falar que eu estou dizendo que as mulheres necessariamente têm que escolher homem, porque eu não falei isso e todas as vezes que eu falei a respeito desse tema aqui na Jovem Pan foi exatamente lamentando. As mulheres, infelizmente, escolhem os homens. Não sou eu quem digo, eu lamento esse fato, mas os resultados das urnas estão aí. Porque aqui a gente tem maioria de mulheres votando e maioria de homens eleitos. Tem muitos problemas no meio do caminho. Tem a questão da cota, que a maioria dos partidos usam para colocar laranjas, mulheres. Tem a questão do ambiente machista nos ambientes políticos, porque a mulher não quer se colocar numa disputa para entrar num lugar onde ela vai ficar sendo tida como um objeto, ou às vezes como um instrumento de manipulação. Tem um problema histórico, porque ao longo dos anos as mulheres não participaram da política, então essas mulheres adultas de hoje foram crianças que não viram uma mulher em locais de destaque e de poder, então elas não se inspiraram o suficiente para isso, infelizmente, por isso que a gente precisa ter cada vez mais mulheres em locais de destaque para que haja uma inspiração. A cota para a participação da mulher da política não é para a mulher que vai ocupar um cargo, mas é para a mulher que vai ver a mulher ocupando o cargo e vai se motivar para isso. Assim, eu sou um defensor dos direitos das mulheres e a Ana e o Sérgio sabem disso, principalmente na nossa Ordem dos Advogados do Brasil, em que eu sou muito defensor de paridade de gênero em cargos de destaque, em locais de fala, em locais de decisão. Então, assim, só para deixar claro, porque pareceu, em algum momento, aqui nesta mesa, que eu não defendo a participação das mulheres na política, o que não é verdade. Não. Senhora Ana Beatriz, nós não vamos agora render, porque a Melina, uma mulher, está falando no meu ouvido e eu vou obedecer. Nós vamos para um rápido intervalo comercial.